Em saúde da igreja capaz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa encher nesse lugar nessa noite. Quem dera se o céu se abrisse e a glória de Deus invadisse esse templo de tal maneira que se expandisse para os vizinhos da frente, de trás e tomasse todo esse bairro. Sim, amor. Sim, isso é possível. Mas nós temos que clamar a Deus para que isso aconteça. Para que um grande avivamento, para que um grande derramar do Espírito de Deus possa acontecer. Nós precisamos desejar. Nós precisamos ter fome de Deus. Nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos olhar para os nossos vizinhos, olhar para os jovens, olhar para os bares e clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Eu creio que nunca houve uma geração que consumisse tanto álcool como se consome hoje, que se consumisse tantas drogas. Eu creio que nunca vi uma geração onde os jovens eram tão desorientados, tão voltados para si mesmos. E nós que somos a igreja do Senhor devemos clamar por misericórdia. Apontar o dedo, apontar o erro é fácil, mas nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para interceder, para clamar, para suplicar por cada irmão perdido, desviado, caído, no bar, prostíbulo, buscando drogas. Que a igreja do Senhor tenha essa consciência, que nós somos chamados para interceder. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu quero agradecer a oportunidade que o pastor me concedeu, a confiança principalmente. É muito difícil pregar nessa igreja aqui, quando nós vemos o nosso pastor Luiz pregando com tanta propriedade, com tanta sabedoria. Mas, como a irmã disse, nós não podemos recusar aquilo a que nós somos chamados. Que o Espírito de Deus enche esse lugar nessa noite e possa falar aos nossos corações. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24. É a continuação do Sermão do Monte. Na minha versão diz assim, a partir do versículo 25, melhor dizendo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou ansiosos, ou preocupados quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo haver de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles se crescem, não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelos dias de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal ou o seu fardo. Glória a Deus. Pai eterno, Pai querido,
É a tua palavra que será ministrada na sua igreja. É a tua palavra e é o teu povo, Senhor. Eu sou apenas um vaso, Senhor, quebrado por sinal. Mas eu creio, Senhor, que tu és poderoso para falar até através do jumento. Que o Senhor possa nessa noite, Senhor, usar a minha vida como instrumento, Senhor, para exortar, para chamar a atenção, para cuidar, para falar ao teu povo, Senhor. Pai, fala, Senhor, que o teu povo está escutando. Ansiedade. Quando o Luiz pediu para mim ministrar hoje algum tema, o Senhor já colocou esse tema no meu coração. Ansiedade. Algumas pessoas dizem que ansiedade é o grande mal do século. Que ansiedade é o grande mal da nossa geração. Mas isso não é verdade. Porque há 2000 anos atrás, Jesus já falava sobre ansiedade, sobre inquietação, sobre preocupação. Então nós entendemos que a ansiedade é algo que acompanha o homem desde quando o homem saiu do Éden, desde quando o homem pecou. Porque aí o homem foi dado uma condenação, que ele viveria do suor do seu trabalho, que ele teria que trabalhar para comer, teria que trabalhar para vestir, teria que trabalhar para viver, para morar. E desde esse dia que o homem foi expulso, a ansiedade, a preocupação, o temor acompanha toda a humanidade. O temor de não termos o que comermos amanhã, o temor que nós temos, que não temos de nos vestir amanhã. E isso causa ansiedade. Mas hoje, nessa noite, o Senhor veio falar conosco. Não temas, eu estou contigo. Glória a Deus. A crise lá fora está dominando o nosso país. Muitos, inclusive, no nosso meio, têm perdido emprego. Alguns de nós, as firmas têm fechado, têm falido, não têm recebido nada. Mas a palavra de Deus nos exorta a confiarmos no Pai, independente de qual seja a nossa situação. Que nessa noite o Senhor possa reforçar essa verdade no nosso coração. Que nós possamos sair desta igreja, independente de qualquer situação, confiando que há um Pai no céu, que cuida de passarinhos, que cuida de plantas, que com certeza cuidará de nós e de nossas famílias. O texto começa assim: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida. Cuidadoso, e algumas versões dá ansioso, preocupado. E ansiedade é exatamente isso. É uma preocupação pelo dia de amanhã. É uma pré-ocupação. Como assim? Nós estamos ocupados hoje com algo que pode acontecer amanhã. Nós estamos pré-ocupados. Só que a ansiedade não resolve nada. Como Jesus falou aqui, não pode acrescentar 1 centímetro na nossa altura. E quantas vezes eu digo eu principalmente, já tenho uma certa caminhada pela vida, me preocupei tanto com uma coisa, fiquei sem dormir, fiquei sem comer, e olha que ficar sem comer é difícil, irmão. E chegou no dia, a coisa nem aconteceu. O problema nem aconteceu, nem apareceu. Conclusão, eu perdi o meu tempo, que eu poderia ter feito outras coisas, com algo que nem aconteceu. É por isso que Jesus diz, a cada dia basta o seu mal. Jesus não está nos convidando a sermos preguiçosos, não. Ele não está nos convidando a não sermos ansiosos, a não sofrermos por algo que talvez nem aconteça. Mas, irmãos, alguém diria,
Nós vivemos tempos difíceis, tempos de desemprego, tempos de crise. Mas a palavra de Deus é a mesma, irmãos. Uma frase que mais se repete na Bíblia é exatamente isso, o Senhor dizendo para o teu povo: não temas, não tenha medo, não fique ansioso, não fique inquieto, não tenha medo. Eu sou o Senhor, eu cuido do meu povo. E aí nós começamos a mergulhar na palavra. Muitas vezes nós até acreditamos, sim, o Senhor fez. Mas será que o Senhor pode fazer conosco? Será que o Senhor ainda faz alguma coisa conosco? Só para nós entendermos um pouco do poder de Deus, da capacidade de Deus de cuidar do seu povo. Nós vemos aqui em Êxodo, quando o povo saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto. Irmãos, no deserto a gente não planta. No deserto a gente não cria animais. Eles estavam peregrinando, andando para cima e para baixo no deserto. E o que o Senhor fala no final desses 40 anos? Uma palavra que nós temos que guardar para os nossos corações, crendo que o Senhor é poderoso para cuidar de mais de 6 milhões de pessoas. Imagine de mim e de você. O Senhor diz assim em Deuteronômios 29, versículo 5. E 40 anos, não foram 40 dias, nem 40 meses, foram 40 anos, vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelhecer no teu pé o teu sapato. Irmãos, aquele povo não andava na moda, não. Durante 40 anos, aquele povo usou a mesma roupa e o mesmo sapato. A roupa crescia no corpo, o sapato crescia no pé. Se um Deus é capaz de fazer isso com mais de 40 milhões, mais de 6 milhões de pessoas, imagine comigo, imagine com você. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Nós precisamos, irmãos, parar de acreditar em Deus. Como assim parar de acreditar em Deus? Em Tiago a palavra diz: creem em um só Deus? Ótimo, os demônios também creem, estremecem. Nós precisamos parar de acreditar num Deus, como está escrito na Bíblia aqui, um Deus apenas de acreditar, porque acreditar não faz nenhuma diferença nas nossas vidas. O que nós somos chamados, irmãos, é confiar nesse Deus. E confiar é mais do que acreditar. Porque eu acredito em muitas coisas, mas essa minha crença não muda a minha pessoa. Os demônios creem também que há um só Deus, mas essa crença não muda nada, eles continuam sendo demônios. Mas confiar, irmãos, é diferente. Depositar nos pés do Senhor, crer, confiar que o Senhor está no controle, confiar que, muito embora muitas vezes nossa despensa esteja vazia, não, mas o Senhor continua no controle. Eu vou clamar e Ele vai me ouvir. O nosso Deus não muda. Ansiedade. É por isso que muitas vezes alguns escritores dizem que a ansiedade é pecado. Porque na verdade a ansiedade é a falta de confiança na providência divina. É a falta de confiança que o nosso Deus é poderoso para nos fazer por nós muito mais do que nós possamos imaginar. Quando Jesus diz aqui sobre os passarinhos, irmãos, eu já vi passarinho morrendo de estilingada. Eu já vi passarinho morrendo de tiro. Eu já vi passarinho morrendo em armadilhas. E quando eu era menino eu montava muitos para caçar passarinho. Matava os passarinhos com estilingue, com chumbinho, com tiro. Com muitas coisas nós matávamos os passarinhos. Mas eu nunca vi um passarinho morrer de fome.
Eu nunca vi um passarinho estar voando, de repente, pum, cai desfalecido pela fome. Isso quer dizer que o Senhor realmente cuida de todos os passarinhos. Ele prepara o alimento. E quando ele diz sobre os lírios no campo, eu não sei se vocês já viram, em Israel esse lírio é uma flor espetacular. É uma flor linda, maravilhosa, que só existe lá em Israel, no deserto. É uma flor do deserto. E ela é uma flor maravilhosa. Agora imagine Salomão, que foi o rei, a pessoa mais rica, mais sábia, o rei mais poderoso que já houve nessa terra. E Jesus fala que nem Salomão se vestia como um lírio do campo. Que Deus cuida, Deus dá beleza a uma flor que hoje está ali e amanhã está no fogo. Ela seca e é jogada para fazer fogo. Não tem valor nenhum. Imagine eu e você, o nosso valor diante de Deus. E qual é esse problema todo? E qual que é a raiz desse problema todo? Jesus diz muito claramente: homens de pequena fé. Este é o nosso problema, irmãos. Pequena fé. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós cremos, mas não confiamos. E quando nós confiamos, nós entregamos e retiramos. Muitas vezes o que nós queremos é resolver todos os nossos problemas por nossas contas. O que nós queremos é ter o controle de todas as coisas. Mas nós somos chamados a entregarmos esse controle ao Senhor, a confiarmos nesse Senhor, a crermos que Ele sim é poderoso, irmãos, para atender todas as nossas necessidades. Eu tenho visto irmãos desempregados. Eu tenho visto os irmãos passando por apuros para manter o serviço, para manter a família. E eu posso falar com toda certeza, o que eu tenho visto é homens e mulheres de Deus, um pouquinho, mas sendo sustentado pelo Senhor, sem sobrar nada, mas não falta o principal na mesa de cada um. Isso é confiança. Eu tenho visto homens e mulheres que têm depositado a sua confiança em Deus. E eu vos digo por experiência própria, irmãos, há cerca de uns 2 anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil. Foi 1 ou 2 meses muito complicados. E eu acreditei, e eu entreguei, e eu confiei. E por incrível que pareça, a situação passou. E depois que passou, eu falei, poxa, não foi nem tão difícil assim. Daí, olhando para trás, nós podemos ver o cuidado de Deus em todas as situações. Talvez não tenha sobrado nada, mas com certeza não faltou nada. Não sobrou nada, mas também não faltou nada. Eu pude ver o cuidado de Deus. E nesta noite o Senhor está nos chamando exatamente para isso, para confiarmos, para pararmos de apenas cantarmos hinos, Senhor, eu confio em Ti, mas para nós de todo o coração depositarmos a nossa confiança em Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele vai cuidar de nós. E entregar as coisas para Deus, irmãos, não é entregar as coisas para Deus e depois vou lá e buscar de novo para resolver da sua maneira. Entregar as coisas na mão de Deus é entregar e ficar em silêncio diante da situação. Ah, mas eu tenho um chefe que me persegue. Entregue a situação na mão de Deus e feche a sua boca. Ah, eu tenho um emprego, um patrão que é difícil. Entregue esse patrão na mão de Deus e feche a sua boca. Deixa Deus justificar. Deixa Deus operar. Deixa Deus te mostrar. Dê uma chance para Deus te mostrar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que Ele pode, do que você pode imaginar. Mas será que Deus faz? Faz, irmãos. Deus muda estações. Deus muda corações. Deus transforma a vida. E quando Deus não muda o nosso patrão,
ou a pessoa que nos persegue, Deus está mudando, somos nós. Deus está lapidando nossos corações, está nos tornando mais humildes, mais simples. Nós temos que sair, irmãos, dessa loucura que é esse mundo que nós vivemos. Esse mundo parece que quer nos engolir. Esse mundo parece que quer nos destruir, quer nos trazer as coisas de fora do mundo para dentro das nossas vidas. Mas nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo separado. Nós não podemos deixar a ansiedade tomar conta dos nossos corações, porque nós confiamos em Deus, na providência, no cuidado. Ele diz aqui, o Senhor Jesus, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O Pai Celestial sabe que você tem que vestir, sabe que você tem que calçar, sabe que você tem que comer, sabe que você tem que pagar aluguel, sabe que você tem que sustentar os seus filhos, sabe que você tem que pagar a escola. Ele sabe de tudo isso, irmãos. O que Ele pede de nós? Vem para mim e confia. Confia. E é isso que nessa noite o Senhor vem falar a nossos corações. Confia. Não apenas creia, mas confia. Entrega. Não vos inquieteis pelos dias de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não adianta nós nos ficarmos sem dormir, não adianta nós ficarmos preocupados por um problema que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses, e nós nem sabemos se vai realmente acontecer. Chegamos lá, daqui 2 meses o problema está resolvido. O problema não existe mais, e nós sofremos lá atrás. Por que nós sofremos? Por nada. O Senhor tem seus métodos e seus meios. O Senhor tem seu tempo para todas as coisas. Aquele cego que ficava junto ao tanque de Betesda, ele estava ali há muitos anos. Talvez estivesse até desanimado, porque ninguém o levava até ali. Mas quando a providência de Deus veio da forma que ele nunca imaginaria. Ele talvez tivesse imaginado 1000 estratégias para entrar naquele lago, naquele tanque. Mas quando a salvação, quando a cura veio de uma forma que ninguém, nem ele, um dia podia imaginar. O que eu quero dizer com isso? Que quando as coisas estão complicadas, Deus tem seus meios próprios para chegar até nós. Nós não precisamos ajudar a Deus. Ele tem seus caminhos, Ele tem seus propósitos, Ele faz as coisas de uma maneira que nós nunca podemos imaginar. Muitas vezes nós estamos ansiosos, estamos com medo por causa de uma situação, por causa de outra situação. Daí chega alguém do exterior, compra nossa firma, leva para outro lugar, muda tudo. Lembra quem era você há 8 anos atrás? Qual eram os seus medos há 10 anos atrás? Quais eram as suas expectativas? Quais eram os seus temores? E principalmente, qual desses temores se concretizaram? Você, a sua vida hoje, você imaginaria a sua vida hoje há 10 anos atrás? Talvez você imaginasse muitas coisas, mas não imagina como você estaria exatamente hoje. Então a vida tem um curso que muitas vezes foge ao nosso controle, mas não foge ao controle de Deus. Ansiedade é um grande mal, mas existem algumas soluções para a ansiedade. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para controlarmos a ansiedade. Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Ele repete essas palavras do Senhor Jesus e nos dá 3 ensinos sobre ansiedade. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, Paulo estava numa prisão, estava preso.
a sua cabeça estava sendo pedida. Ele seria julgado como traidor do Império Romano. Então nós já podemos entender que ele não estaria numa situação muito confortável. Talvez amanhã, talvez depois da manhã, talvez em 2 dias, talvez no final desse dia, a sua cabeça estaria rolando. Ou ele estaria na cruz, não, porque ele era romano. Seria decapitado ou enforcado. Eu sei que ele estava preso e sua situação não era boa. Mas ele escreve à igreja de Filipos dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ansiedade. Primeira coisa que Paulo nos ensina aqui sobre ansiedade. Não para nós ficarmos remoendo. Não porque nós ficarmos sem noite, sem dormir. Não porque nós ficarmos imaginando 1000 estratégias. Paulo é muito claro quando ele diz: antes, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. Entregar os nossos problemas, conversar com Deus: Senhor, eu estou desempregado, o que eu faço agora, Senhor? Eu tenho esposa, eu tenho os filhos, eu pago pensão, eu tenho uma série de questões que eu preciso resolver. O que eu faço, Senhor? Abrir nosso coração diante de Deus. Mas isso, irmãos, não é para nós falarmos a Deus a nossa necessidade. Não, Ele já conhece. Na verdade, Ele já sabe até o que nós vamos pedir. Isso, irmãos, é submissão. Isso, irmãos, é confiança, é entrega. Orações, súplicas. Oração, a súplica é muito mais do que oração. É rasgar nossos corações. Quem já passou por um problema sério, sabe o que é orar de madrugada. Levantar de madrugada e falar: não, eu preciso buscar a face de Deus, porque eu não consigo nem dormir. Eu estou com um problema sério, não tem solução. Eu já passei por isso, irmãos. Que tem que acordar de madrugada e suplicar. Suplicar aqui está dizendo colocar o rosto em terra. Clamar, suplicar. Senhor, tende misericórdia de mim, Senhor. Abre uma porta para mim, Senhor. Prepara um emprego. Me arranca desse lugar. Faz algo na minha vida, Senhor. Mas eu preciso sobreviver, Senhor. Tu não está vendo que estou perecendo? Senhor, tenha misericórdia. É rasgar nosso coração. É pôr o rosto em terra. E suplicar como nunca suplicou. E principalmente, irmãos, com ação de graças. A situação está ruim. Você orou, não houve resposta. Agora você está suplicando, está rasgando o seu coração. Mas nunca esquecer da ação de graça. Glorificando a Deus. Exaltando. Mas se eu estou numa situação difícil, mas se eu estou numa situação ruim, que eu estou pondo meu rosto em terra, estou acordando de madrugada, como é que eu posso glorificar a Deus? Glorifique a Deus
Porque Deus se revelou a você e mostrou a você o caminho da bênção. Sempre, irmãos, em tudo, dai graças a Deus. Porque muitas vezes uma situação que nos parece uma situação difícil, uma situação ruim, Deus está trabalhando nessa situação. Deus, quando leva o povo escravo para a Babilônia, eles estavam indo como os escravos. Eles estavam indo subjugados pelo rei. Mas o Senhor fala através do profeta Jeremias. Esse povo que está indo sob o meu cuidado. É esse povo que eu atentarei e cuidarei dele no exílio. E esse povo que ficou aqui, esse povo vai perecer a fome, vai perecer a espada. O que aos olhos humanos pareciam algo maravilhoso, ou seja, aqueles homens que escaparam de ser levados pelo rei, pela Babilônia, aos olhos humanos, eles que seriam felizes. Mas Deus disse que não, que felizes foram aqueles que foram levados escravos, que eram daqueles que o Senhor teria compromisso, eram daqueles que o Senhor iria cuidar. Então, muitas vezes nós olhamos as situações apenas com nossos olhos humanos, mas Deus muitas vezes tem outros propósitos. Então, independente da situação, nós precisamos em tudo glorificar a Deus, agradecer a Deus. O salmista diz no Salmo 52, 8, que eu sou como uma oliveira na casa do meu pai. A oliveira era muito preciosa, o óleo de oliva era muito precioso, mas para que extraísse aquele que realmente era precioso, o óleo, era obrigado a esmagar as azeitonas, 1, 2, 3 vezes. E muitas vezes é isso que Deus permite com nossas vidas, que as circunstâncias da vida nos aperte, nos esprema, para que Ele possa tirar o melhor de mim e de você. Da mesma forma que era obrigado as azeitonas sendo espremidas para arrancar o que realmente tinha valor, muitas vezes Deus permite isso, que nós sejamos espremidos pela vida, pelas circunstâncias, não para nós morrermos, mas que o Senhor possa tirar de nós aquilo que nós nem sabemos que nós temos dentro de nós. Glória a Deus. Paulo também fala assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Ou seja, Paulo dá algumas coisas que nós devemos ocupar as nossas mentes. A nossa mente é o campo de batalha, irmãos. É aqui que o Satanás trava suas batalhas contra nós. Muitas vezes nós colocamos, existe uma emissora aí que só passa morte, só passa crime, só passa desgraça o dia inteiro, irmãos. Eu vou tomar café, você está ligado? Está parecendo que mataram não sei quem. Eu volto para almoçar, está amassando mais mortes, mais homicídios. Quem é que submetido a uma coisa como essa, apenas má notícias, apenas coisas ruins, quem não ficaria ansioso, temeroso? Eu conheço gente que tanto assistir esses programas, tem medo até de sair de casa. Está com a mente dominada pelo medo, está com a mente dominada pelo terror, pela ansiedade. A pessoa vive inquieta, tudo se assusta, tudo tem medo. Mas o Senhor é muito claro na sua palavra quando Ele diz: se o Senhor não vigiar, em vão vigia o vigilante. Se o Senhor não estiver conosco, não é segurança, não é porta grande, não é câmera. É isso que o Senhor tem nos falado. Vamos encher nossas mentes com coisas boas. Coisas ruins acontecem? Sim, acontece em todo momento em nossa cidade.
mas não permitir sermos dominados pelas más notícias, sermos dominados pelos maus acontecimentos, mas antes que nós possamos ter a nossa mente focada no quê? Focada em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, tudo que é virtude, tudo que é louvor, a nossa mente focada nas coisas do céu. Eu não estou pedindo para ninguém viver no mundo como um estranho, não olhando para as coisas. Não, as coisas acontecem, mas o nosso foco deve ser as coisas do céu. O crente tem que ser um otimista. O crente tem que ser como... No meu tempo havia um livro sobre uma menina, que agora me esqueci, Poliana. Talvez os mais velhos conheçam a história da Poliana. Era uma menina que em tudo via as coisas boas. Em tudo via o lado bom. E nós, crentes, temos que ser assim. Em tudo nós temos que ver o lado bom das coisas. Porque nós temos que acreditar que em qualquer circunstância, Deus está trabalhando. Deus está no controle. E o interessante é que quando ele diz aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Quando nós oramos, quando nós mudamos os nossos pensamentos, os nossos focos, a paz de Deus vem guardar nossas mentes. E aí não haverá mais ansiedade, não haverá mais medo. Haverá sim, cuidado com o dia de amanhã. Algumas coisas têm que ser planejadas, mas existe uma diferença entre planejar e estar ansioso. E por fim, diz aqui a terceira lição contra a ansiedade: e também aprendeste, recebeste, ouviste, e visto isto em mim, e o Deus de paz será convosco. Quando nós copiamos o que a palavra nos ensina, quando nós vivemos o que a palavra nos ensina, quando nós vivenciamos, quando nós procuramos mudar a nossa visão, quando nós procuramos mudar as nossas mentes, mais do que a paz de Deus estará conosco, irmãos. Estará conosco o Deus de paz, aliviando, cuidando das nossas mentes, dos nossos corações. Ansiedade, uma preocupação. Nós nos preocupamos com algo que talvez nem aconteça. Mas o Senhor nos disse: não vos inquietais, não temas, não tenha medo. Uma das frases mais repetidas na Bíblia é exatamente essa: não temas. Mas, Senhor, o mundo está em polvorosa, mas sempre teve em polvorosa. Hoje, talvez o motivo dos nossos medos, dos nossos anseios, sejam outros. Mas imagine há 2000 anos atrás, quando não havia previdência social, quando não havia trabalho formalizado, ou a pessoa era escrava, ou a pessoa era artesã, ou a pessoa ia se prostituir, ou a pessoa ia mendigar. Imagina, irmãos, mais do que hoje, a luta pelo pão nosso de cada dia era mais árdua do que hoje. Era mais difícil, havia outras ansiedades. Não havia posto de saúde. Se a pessoa ficasse doente, talvez pegasse uma coisa, sarampo, morreria. Se a pessoa pegasse uma virose, morreria. Então havia outras necessidades, havia outras ansiedades. Sempre houve, desde quando o homem saiu do paraíso, do Éden, sempre houve ansiedade sobre o comer amanhã, sobre a providência amanhã. E é por isso que desde o começo o Senhor diz a seu povo: não temas. E que nós possamos ficar e levar essa palavra ao nosso coração. Não temas.
e que o Deus de paz esteja convosco. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluias! O Senhor está de braços abertos para você. Abra a porta do seu coração nesta noite. Aleluias. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Ele me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Não, sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Jesus pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Tão grande, o amor do Senhor é tão grande, louve a Ele. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional.
sempre, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. As palmas louvam ao Senhor. Aleluias.